Rádio Canção Nova. Nós espalhamos o amor pelo ar. A verdadeira libertação acontece a partir do encontro pessoal com Jesus Cristo. Pelo sangue de Jesus, fomos libertos do poder das trevas. Venha para o acampamento de cura e libertação de 5 a 8 de outubro em Cachoeira Paulista, São Paulo. Viva e experimente os prodígios de Deus neste território eucarístico. O teu sangue. Esperamos por você! A educação é o futuro das nossas crianças e não pode parar nunca. Por isso, o governo federal instituiu o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica. Serão investidos quase 4 bilhões de reais, sendo 2 bilhões até 2024 e mais 2 bilhões até 2026, que vão permitir a retomada de mais de 3.500 obras inacabadas e paralisadas em creches e escolas. Também serão mais de 1.200 novas quadras esportivas e melhorias para receber nossos jovens atletas nas escolas. Acesse gov.br/FNDE e acompanhe a retomada de obras do seu município e estado. Juntos vamos reconstruir uma educação vencedora. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Você sabia que pode fazer a sua doação direto pelo aplicativo Canção Nova? É fácil! Abra o seu aplicativo, escolha a opção Cartão de Crédito, selecione o valor da doação e digite o seu CPF. Preencha com os dados o seu cartão e clique em Doar. Pronto! Assim, você ajuda a transformar vidas com a facilidade de um clique. Deus abençoe a sua generosidade. Exulte sempre no Senhor. Não se deixe envolver pela amargura e o desânimo. Santa Clara. Toda a igreja no Brasil é convidada a ajudar cada pessoa a acolher o chamado de Jesus como graça e uma oportunidade. Jesus tinha certeza, a matéria-prima estava ali para um apóstolo, para mais um santo. O ano vocacional nos impulsiona a assumir nossa vocação com o coração ardente e com os pés a caminho por uma igreja missionária em saída. Ano vocacional no Brasil, vocação, graça e missão. A Canção Nova é mais igreja. Mais do que notícia. Uma forma de estar mais perto de você. Começa agora, Abre Aspas. Canção Nova no coração do Vale. Abre aspas. Abre aspas. Meio-dia mais 31 minutos. Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 1º de setembro de 2023 e até 1h27 da tarde, eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você sintonizado na Rádio Canção Nova, sua FM 95.9 no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas. Este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular a FM 95.9, ou ainda acessando pela internet Canção Nova SJC e nos ouvir pelo site ou baixar o nosso aplicativo Rádio Canção Nova, e aí você procura lá a Rádio Canção Nova de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. Maria levantou-se e partiu apressadamente. Esse é o versículo bíblico escolhido pelo Papa Francisco para guiar a edição do ano de 2023 da Jornada Mundial da Juventude, que aconteceu pela primeira vez em Lisboa, capital de Portugal. A JMJ Lisboa decorreu na primeira semana de agosto, entre os dias 1º
e 6 de agosto. Portanto, um mês aí atrás começava a Jornada Mundial da Juventude 2023 e contou com a presença do Papa Francisco, que deixou várias mensagens ao longo do encontro. Peregrinos de todo o mundo reuniram-se no maior encontro de jovens do mundo. A capital portuguesa testemunhou uma demonstração inspiradora de fé e entusiasmo, enquanto milhares de jovens peregrinos se uniram para celebrar e fortalecer a sua espiritualidade. Foram dias de momentos marcantes e no último dia do evento, domingo dia 6 de agosto, o Papa Francisco celebrou a missa de encerramento da 16ª jornada com cerca de 1,5 milhão de fiéis em Lisboa, entre jovens, e muitos eram da nossa Diocese de São José dos Campos. E hoje, no programa Abre Aspas, nós vamos conversar sobre o pós-Jornada Mundial da Juventude. Nós queremos saber como foi vivenciar esses dias de evento, quais os pontos marcantes, quais os sentimentos e também os desafios. Enfim, eu quero convidar você que está nos acompanhando, que também esteve na Jornada Mundial da Juventude 2023, a participar conosco, contando um pouquinho dessa experiência. O nosso WhatsApp para você mandar a sua mensagem de texto ou de áudio é o 12 3019 8801 e já está liberado para a sua participação. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Muito bem, mas antes de conhecer os nossos convidados de hoje, vamos saber como fica o tempo aqui na região nesta sexta-feira, por sinal aí sexta-feira que dá início a um novo mês, setembro, mês das flores, né? Mas antes até da Fernanda comentar sobre a previsão para hoje, tem um alerta da Defesa Civil que chegou aí em relação a ventos fortes em todo o litoral norte de São Paulo já a partir dessa sexta-feira e de acordo com o comunicado, as rajadas podem atingir até 74 km por hora. Segundo o órgão, no litoral norte, o alerta é válido até domingo e devido a essas fortes rajadas de vento, a agitação marítima ficará mais intensa, principalmente em Caraguá, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba. E durante esse período do alerta, não é recomendado que as pessoas permaneçam no mar e nas orlas da praia, mantendo então a atenção sob este alerta da Defesa Civil. Portanto, a partir de hoje até domingo, existe essa possibilidade de rajadas de vento de até 74 km por hora no litoral norte, principalmente Caraguá, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba. Mas Fernanda Lima chega para contar para a gente, o sol parece que resolveu voltar. Será que a gente vai ter chuva hoje, sexta-feira, ou não? O tempo permanece firme. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. Pois é, isso mesmo. E nós vamos começar o nosso boletim do tempo de hoje pelo Vale do Paraíba, onde, segundo os meteorologistas, a sexta-feira será mais um dia de sol entre nuvens e sem chances de chuva. Mínima de 12 e a máxima pode chegar aos 27 graus em Jacareí e São José dos Campos. No litoral norte e Serra da Mantiqueira, mesmas condições do vale. O dia é de sol entre nuvens e sem chances de chuva. No litoral, mínima de 19 e a máxima fica em 26 graus em Caraguá e Ubatuba. Na Serra, mínima de 6 e a máxima fica em 24 graus em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. Pois é, Vanessa, o sol parece que resolveu voltar a aparecer. Abre aspas. Muito bem, obrigada, Fernanda, pelas informações. E hoje, como eu disse, a gente vai falar um pouquinho sobre o pós-Jornada Mundial da Juventude. Hoje, completando um mês aí, né, que teve início a Jornada Mundial. E você que acompanha a programação da Rádio Canção Nova, o programa Abre Aspas, deve se lembrar que nós recebemos aqui 2 padres da nossa diocese, né, que estariam vivenciando esse momento e que prometeram voltar para contar para a gente depois aí sobre como foi essas experiências durante esses dias. E promessa é dívida, né? E eles estão aqui para cumprir essa dívida aí, pagar essa dívida, brincadeiras à parte, mas eles vieram hoje para partilhar um pouquinho com a gente aí sobre esses momentos. Padre Mateus Torres da Silva, ele que é vigário da paróquia Nossa Senhora da Santíssima Trindade de Jacareí, e o padre Marcelino Heitor Nunes Tomé, ele que é vigário da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Altos de Santana, aqui de São José dos Campos, estão conosco. Padre Marcelino, sua bênção, mais uma vez, uma alegria para nós poder recebê-lo aqui na Rádio Canção Nova. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Deus abençoe, que alegria estar de volta. E você foi falando, as emoções foram voltando aqui no coração, porque foi bom demais viver esse momento, né? Que bom que nós somos homens de palavra, estamos cumprindo a nossa promessa, porque tem muita coisa boa a partilhar. Oh, que beleza. Padre Mateus Torres, sua bênção, que alegria mais uma vez poder recebê-lo. Boa tarde. Deus abençoe, Vanessa. Olá, queridos amigos da Rádio Canção Nova. E sempre uma alegria voltar aqui agora para partilhar
o que foi vivido, né? Vamos Com lá. certeza. E você também, que está nos acompanhando, participou, né, da Jornada Mundial da Juventude, pode mandar para a gente também aqui a sua partilha para o nosso WhatsApp 12 30 19 8801, 12 30 19 8801. Pode mandar aí mensagem de texto ou de áudio, contando um pouquinho para a gente aí sobre esses momentos, né? E até interessante, né, que quando eu produzi a pauta, eu não me atentei a isso, né? A gente sempre está antecipado no tempo, né? A gente que trabalha com rádio aí. E agora, quando eu estava lendo o texto, falei, gente, faz um mês já do início. E para vocês, como é que é isso? Parece que faz um mês ou não? Parece que foi ontem ainda. Já deu para descansar, Padre Mateus, Padre Marcelino? Olha, descansar, não deu não, porque depois da jornada, a gente continuou a nossa jornada, né, por lá, então continuou a canseira acumulada, né? Mas, como o Padre Marcelino disse a hora que chegou aqui no estúdio, a gente vai descansando fazendo outras coisas, né? Já na nossa vida agitada de paróquia, e os tempinhos que dá, a gente vai descansando. Mas, olha, nem parece que já foi um mês de jornada mundial. E é interessante que eu estava aqui pensando, né? Há um pouco mais então de um mês estávamos aqui conversando sobre todas as empolgações do que iríamos viver. E agora então a gente para pensar o que contar de tudo que vivemos, né? Foi, como eu disse, uma emoção muito forte e realmente não parece que faz um mês daquele encontro onde a gente estava lá passando calor, pegando muita fila, mas conhecendo pessoas do mundo inteiro e se encantando com o nosso querido Papa Francisco. Com certeza, mas vamos começar do início então aí, vamos contar, porque como tem muita coisa, a gente é curioso, a gente quer saber aí sobre essas experiências, né? Mas quando vocês estiveram aqui antes, né, da Jornada Mundial da Juventude, eu lembro que vocês comentaram com os nossos ouvintes, né? A jornada começou no dia 1º de agosto, mas vocês iriam antes dessa jornada, né? Conta pra gente como é que foi, até essa questão mesmo da viagem, né? Porque não é uma viagem assim tão simples, né? Não é daqui de São José para Jacareí, né? Algo rápido, mas conta um pouquinho pra gente como é que foi esse momento, essa chegada ali nesse primeiro ponto que vocês programaram dentro dessa viagem. Mais ou menos dá umas 10 horas de avião do Brasil até lá, até Lisboa, né? E a nossa jornada, a gente já começou fazendo uma loucura, né? Quando a gente chegou lá em Lisboa, a gente se programou antes, porque a gente tinha do nosso planejamento era conhecer Santiago de Compostela. Onde tem um famoso turíbulo grande, né, dentro da igreja, e onde tem muitas peregrinações, né? E já como a semana na diocese ia começar só na quarta-feira, a gente chegou na segunda-feira, nós vamos se programar para ir para Santiago. Então a gente chegou de viagem lá, saiu daqui de tarde, de noite, né, do Brasil, no domingo, chegamos lá umas 11 horas da manhã, na segunda-feira. Ficamos andando ali por Lisboa, 10 horas da noite mais ou menos, pegamos o ônibus e atravessamos o restante de Portugal e Espanha para chegar na cidade de Santiago de Compostela. E lá celebramos na terça-feira, porque a gente viajou à madrugada, né? Chegamos lá às 6 horas da manhã e vivemos uma coisa muito especial. O dia de Santiago, o dia dele, na cidade dele, na cidade onde ele morreu, na cidade onde muitos fazem a peregrinação lá. Então foi muito especial. Estava em festa. Olha só. Uma festa assim muito grande, tanto que o presidente da Espanha estava lá, né? Nós tivemos a graça assim de ver a cidade lotada de peregrinos, né? E assim, é uma ocasião de muita devoção, né? Podemos rezar diante do corpo do Santiago que está embaixo do altar, né? E mais ainda podemos concelebrar a missa dentro desse santuário, e tinha gente do mundo inteiro lá. E eu acho que uma das coisas mais fortes nesse momento foi na hora do Pai Nosso, em que nós todos cantamos em latim a oração do Pai Nosso. Foi muito bonito, porque até então, várias línguas diferentes, cada um rezava conforme conseguia a missa naquele momento, sendo presidido em espanhol. Mas nesse momento todos os padres cantaram fortes, a uma só voz, a oração do Pai Nosso. Então foi muito marcante esse momento espiritualmente, né? E depois de passar o dia lá, né, 10 horas da noite, mais ou menos 10, 11 horas, a gente pegou o ônibus de volta para Lisboa. Passamos a madrugada viajando até chegar em Lisboa, e de Lisboa pegar o trem, mais ou menos uma hora e meia, 2 horas, até a cidade onde a gente ia ficar, em Abrantes, passando a semana missionária. Não sei se você fez as contas, mas somando aí todas as horas, deu quase 3 dias sem tomar banho. Meu Deus. Só passando lencinho umedecido, trocando de camiseta.
os perrengues da viagem, da jornada. E também tem a questão, né, que também quantas horas viajando, né? Porque do Brasil até Lisboa, depois de Lisboa até Santiago, de Santiago até Lisboa de novo, aí deu umas 30 horas aí de viagem, né? Ah, com certeza. E assim, foi bem desgastante, porque foram os 3 primeiros dias de viagem, as 3 noites foram domínio e transporte, né? Então, foi um pouco desgastante, bem desgastante, melhor dizendo, essa fase. Mas como a gente queria fazer essa experiência, né, de participar, e aí exige um pouquinho mais de nós, né? Mas valeu muito a pena estar lá e é um santuário realmente encantador e, mais do que tudo, né, ver pessoas de toda a Europa ali, indo ao encontro para rezar, né, foi demais. E co-celebrar, né, eu acho que num momento tão especial pra gente aqui no Brasil, a gente pensar em 12 de outubro, em Aparecida, né? Sim, e a gente lá no dia de um santo tão famoso, né, pra eles lá, e eu tava sentado lá na missa, tem uma hora que eu olhei pra cara do padre Marcelino, na minha cabeça assim, gente, eu não tô acreditando que eu tô celebrando uma missa aqui, parece né? Um sonho, nesse né? lugar, né, tão especial. Mas depois, então, que chegamos em Abrantes, que foi a cidade que acolheu a gente, a diocese de Porto Alegre, Castelo Branco, a gente viveu, então, aqueles dias na diocese, conhecendo a cultura deles, conhecendo o jeito deles viver a igreja lá, né? E se tem uma pessoa que a gente pode marcar muito bem também nessa semana missionária, foi o Padre Pedro, que nos acolheu. A gente ficou na casa dele, né? Aí deu pra tomar banho, né? Deu pra tomar banho. Tínhamos uma cama. Oh, cada um de uma Nossa, cama, um quarto privilégio. ali, com banho, comida, tudo tranquilinho. Então, e ele foi extremamente acolhedor. O Padre Pedro, assim, foi um grande paizão, assim, nesses dias que a gente ficou por lá. E eu acredito que é uma amizade que a gente fez pra vida. Com certeza. E conhecer, né, além da cultura, estar ali, né, numa diocese diferente, vivenciando esse momento realmente de partilha, né, de culturas diferentes, de realidades diferentes também. Porque a gente tem a nossa realidade aqui no Brasil, aqui na nossa diocese, né? Mas você chegar num lugar e ter uma outra realidade, acho que é muito impactante também, né? Com certeza, e assim, os portugueses, eles têm um jeito diferente de se comunicar, de rezar, né, de até a vida, né, de quem vive na agitada Lisboa, para quem vai para uma região um pouco mais periférica, né, como era Abrantes. Mas assim, o padre até comentando com a gente, olha, vocês estão vendo isso aqui? 5, 6 carros numa rotatória, isso aqui é trânsito pra gente. E, meu Deus do céu, não queira em São Paulo. Nossa, 5, 6 carros é trânsito, meu Deus. Pois foi engraçado isso, né? Mas assim, até a gente no começo estranhou um pouco esse jeito português de nos acolher e tudo mais, mas fomos entendendo, fomos nos comunicando, né? E na paróquia onde nós ficamos, havia um grupo numeroso da Noruega e alguns grupos menores do Congo, da Domênica, e ainda outros grupos foram surgindo ao longo da semana que ficaram espalhados ali na região. Então teve franceses, pessoal da Honduras, da Espanha, né? Porque a Espanha e França foram os países com mais inscrições. Cabe lembrar, a Espanha ali do lado de Portugal favorece, né? Mas assim, então foi uma oportunidade muito bacana de conhecer, de entender, de partilhar as experiências de como é a igreja nesses lugares. As pessoas nos estranhavam muito a gente, porque dizíamos, né, nós somos padres, né, vocês estão novos, né, e ouvimos isso em inglês, espanhol e francês, italiano, mas priest is very new, escuta, troppo giovane, e vai. Tá vendo? Não entendi nada, hein, mas eu acho que essa questão do idioma, né? Muitas vezes a gente uma das primeiras preocupações, né? Quando a gente vai para algo que a gente sabe que vai ter pessoas de outros países, né? Com outros idiomas, mas eu acho que quando a gente tem a mesma linguagem, que é Deus, tudo isso eu acho que é tão banal, né? É algo tão... que fica de lado ali, né, Padre Mateus? Como é que foi lidar com esses outros idiomas aí? Interessante dessa pergunta vir diretamente pra mim. Eu não sei porque o Padre Márcio estava rindo antes aqui. Porque eu só falo português. E eu fui pra jornada e falei assim, nossa, Portugal vai ser um arraso, porque português, né? Vamos falar a mesma língua. E na semana missionária, que a gente ficou lá, por ter um número muito grande do pessoal da Noruega, então eles falavam quase o tempo todo em inglês. Ah, simples assim? Então eu fiquei... uma palavra que resume minha semana missionária lá foi o silêncio, porque eu ficava imaginando o que eles estavam falando. Eu vi o Marcelino conversando com eles, né? Conseguia conversar. O Marcelino consegue falar em inglês, italiano, ele conhece mais, mas ele consegue se comunicar. E eu, na maioria das vezes, ficava olhando, né?
comunicar por gestos, né? E, oi, né? Sorriso, Tchau, né? Algumas coisas bem básicas assim, né? Mas eu acho que a gente consegue se comunicar pelo gesto, mas acima de tudo, porque a gente tá vivendo a mesma coisa, que é a jornada mundial, Jesus Cristo. Então, todo mundo tá ali por uma coisa só. Então, a gente consegue entender, né? O que está sendo comunicado, o que está acontecendo. E o interessante, essa questão da linguagem, foi o Marcelino com um dos jovens da Noruega. O Leopoldo. Pode partilhar com a gente assim, a experiência que ele teve de ensinar até o português pro Leopoldo. Nossa, que chique. Foi demais. Foi muito engraçado porque nesse primeiro dia mesmo a gente estava indo jantar e aí entramos na fila e eu sou difícil de conversa, sabe? Comecei a puxar conversa com o Leopoldo lá na fila, né, em inglês, e ele assim muito educadinho, tá, bem reservado. E aí decidimos jantar junto, e aí começamos a conversa, e ele, como fala isso em português? Como fala isso em português? Olha, no Brasil a gente usa essas expressões, aqui em Portugal eu já percebi que é uma coisinha diferente e tal. E conversando, ele até me contou que o vô dele foi batizado pelo João Paulo II quando era padre na Polônia. Nossa! Então foi demais, assim, ele partilhando. E eu tenho pra mim de que ele quer ser padre, assim, pela nossa conversa, sabe? E foi muito, assim, já de fez Deus. o trabalho missionário ali, vocacional, né? E foi muito legal porque, assim, os padres da Noruega, todos eram um pouco mais velhos, né? Tinha um padre lá bem jovial, assim, mas ele devia ter mais de 45 anos, todos eles, né? E, assim, eles estranhavam, então, a nós, né? Tinha um grupo de seminaristas lá também, mas, assim, a nossa proximidade, falar de como era a igreja, de como era a formação de padre, dessas experiências. Ele perguntou um momento pra mim, né? Como foi o meu chamado, tudo, né? Então foi muito interessante porque, assim, é sobre a nossa cultura, sobre o nosso olhar, sobre dessa forma Deus chamou. Mas em outros ambientes, em outras culturas, de outras formas tão diversas, Deus também chama. E foi demais, assim, ter esse contato com ele, né? A gente já trocou mensagens pós-jornada, perguntei se tinha chegado bem lá na Noruega. E até o pessoal lá falou, olha, quando quiser vir visitar a gente e tal. Uma coisa muito bacana. Mas, assim, foi demais essa experiência. Nossa, eu me encanto, né? Porque, como eu falei, a gente às vezes precisa sair um pouquinho da gente, né? Porque a gente fica assim, nossa, eu não posso forçar muita amizade, né? Com algumas coisas, né? Tem que respeitar o jeito deles. Mas é interessante que quando a gente foi mais a gente mesmo, sentido de brincadeira, de proximidade, foi quando a gente mais sentiu essa empatia na troca, né? Foi muito interessante, porque mesmo como a gente tá falando, os portugueses são um pouco mais reservados. Eu ia conversar também com os jovens de Portugal que estavam lá, e eles ficavam meio sem graça, assim, né? Aí quando eu comecei a fazer, como eu faço aqui mesmo, de brincar com o jovem, de zoar, de provocar uma certa liberdade, deu certo. E aí depois, assim, a gente chegava e vinha aquele povo correr atrás da gente, e, nossa, que aventura foi isso também, sabe? E eu acho que para eles é um grande presente, né? Porque é exatamente isso. Está numa jornada mundial da juventude, né? Com padres jovens que querem se comunicar, porque às vezes as pessoas não vão muito por conta que claro que é muito importante o respeito, mas às vezes o medo, né, de aproximar, falar, não, eles são padres, é melhor a gente, né, não puxar muito assunto, mas quando na verdade vocês estão ali como sacerdotes, óbvio, mas também ali como peregrinos junto com eles, né, para ter esse laço de amizade, né, que bonito isso. E o pessoal tá mandando aqui pra gente também algumas partilhas aqui, tem um áudio aqui, Maria Fernanda, vamos ouvir? Oi, Vanessa, que bênção, hein? Padre Mateus, Padre Marcelino, dois padres tão queridos pela nossa juventude diocesana, né? Você falou para partilhar a experiência, eu não fui, porque semanas antes da jornada eu tinha feito uma viagem internacional com a minha família e não daria para ir novamente em outra viagem. Mas eu queria só partilhar a importância da amizade em Deus, porque os meus amigos que estiveram na jornada, um deles, logo que chegou no aeroporto, ligou de vídeo. Então, assim, a emoção de estar vivendo aquele momento com eles, né? Depois também, outro momento que me ligou lá de Fátima e falou, olha, eu não quero dizer nada, só que eu pisei aqui e eu queria te mostrar essa imagem que senti no coração e lembrei de você na hora. Que lindo, então, Priscila. Assim, às vezes a gente não faz a viagem fisicamente, presencialmente, mas os nossos amigos nos levam no coração e fazem com que a gente sinta isso, seja através de uma mensagem, de uma ligação. E foi muito importante, eu me emocionei bastante, tanto na ligação de Fátima quanto na do aeroporto, porque eu me senti junto, no coração do outro, né? E na Canção Nova diz muito isso, né? Perto está quem dentro está. Então que a gente esteja no coração dos nossos amigos, amigos de Deus. Com certeza. É a Priscila aqui de São Dimas. É verdade. Eu tenho certeza que vocês levaram muitos, né? Na mochila, né? Que foi a mochila, não foi a mala, né? Foi a mochila, né? mochilão nas costas. E deu certo a mochila, gente? Deu. E deixa eu só fazer um comentário em relação a isso que a Priscila falou. Um grande abraço pra Priscila. Um abraço, Pri.
é interessante que lá, quando estávamos em Fátima, eu e o Marcelinho, a gente gravou um vídeo, né? Fez um ao vivo pra falar onde a gente estava, né? Sim. E foi muito emocionante, né? Eu estava extremamente emocionado desde a hora que eu pisei em Fátima. Já tinha dito aqui antes, né? Que quando pisasse lá ia se emocionar. Chorei pra caramba. Daí a gente gravou um vídeo simples, falando da emoção de estar lá. O que eu recebi depois, já chegando aqui no Brasil, o povo falando que chorou, vendo nosso vídeo, ficou muito emocionado, que sentiu a nossa emoção, né? Simplesmente a gente gravar um vídeo falando da nossa emoção de estar lá naquele ambiente, né? Então, que legal conseguir partilhar, né? Por meio da nossa tecnologia, lugares tão especiais como Fátima. Né? Mas até aproveito para agradecer aqui, né, em público, né, para que vocês que nos ajudaram aí, foram os nossos correspondentes lá, representantes da Diocese, mandando áudio pra gente aqui, e era muito bacana, porque vocês contavam e a gente conseguia perceber essa emoção, é como se a gente estivesse lá junto, sabe, vivenciando. Agradeço imensamente, aí mesmo na correria ali de tudo ali, vocês se dispuseram a gravar, mandar os áudios, foi muito importante pra gente, pros nossos ouvintes, viu? E tinha dia que eu e o Marcelo tava tão cansado, eu falei, Marcelo, a gente tem que gravar o áudio pra mandar lá pra Vanessa da Canção Nova lá. Vamos, a gente tava extremamente cansado, mas parava de gravar em algum momento do dia, né? Pra falar dessa experiência, porque era tudo muito intenso, muito agitado. A gente pegava o celular alguns momentos no dia só, porque era muita coisa pra viver, né? Tá vendo só? Mas conta um pouquinho pra gente então, Marcelino. Pois é, essa coisa de mala, né? Foi muito engraçado, porque nessa situação de toda hora estar andando pra lá e pra cá, uma mala pequena ajuda bastante. A gente até achava engraçado nossos amigos com um pouco mais de mala lá. E realmente a gente vai entrando nesse clima de peregrinos mesmo, né? Porque nós estávamos numa nação que não é a nossa, numa comunicação que não é da nossa forma, por mais que seja a mesma língua. E aí, então, assim, essa mala, ela via que meio que coroando esse estilo de vida, de simplicidade que a gente estava vivendo, né? Porque imagina, independente de ser na jornada ou na pré-jornada, nós saíamos cedo de casa, passávamos o dia inteiro fora e conversava e tinha essas experiências de partilha, né? Até mais uma vez, voltando a essa ideia de comunicação, né? Eu acho que uma diferença que a gente depois teve em outro país, e você via assim, que o desejo da jornada, a gente de se comunicar, de se respeitar, de querer conversar, superava as nossas limitações de comunicação, né? Então é interessante, assim, como pensando nessa questão da mala, né? Como essa simplicidade nesse contexto foi tudo muito próprio daquilo que a jornada nos convida, né? Imagina, no último dia, se a gente tivesse com uma mala maior, no último dia da jornada, que aliás, que é o penúltimo, né? Que a gente vai pra vigília, com a missa com papo, tem que levar tudo isso nas costas. E aquelas filas, e aquele sol, é muito exigente. Mas essa simplicidade, tanto no vestir, no se portar, mostra também uma das grandezas desse encontro. É exatamente um processo de esvaziar-se, né? Eu acho isso muito forte. E é engraçado que também nesse sentido de vamos com o que dá para levar e vamos viver essa experiência com esse pouco. E dá para viver, né? E dá para fazer boas experiências também assim, né? Com certeza. Muito bem, vamos a um rápido intervalo, Maria. A gente volta já já, porque tem muita coisa para contar, minha gente. Pensa que esses dois padres da nossa diocese, eles atenderão confissões na Jornada Mundial da Juventude. Vamos pensar lá no Rio de Janeiro, quando eles foram para a Jornada Mundial da Juventude, como peregrinos, talvez nem passassem na cabeça deles um dia ser sacerdotes. E aí, pensa só, você acha que eles iam pensar em ser sacerdote, estar na Jornada Mundial da Juventude e atender confissão? Acho que não imaginaram isso, né? Mas o sonho não era deles, era um sonho de Deus, né? E foi concretizado. Não saia daí, a gente volta já já. Abre aspas. Abre aspas. As coisas não estão indo bem? Ouça algo diferente. Rádio Canção Nova. Ela leva em sua sintonia mais coragem e unção para a sua vida. Acreditamos que por meio de Jesus Cristo somos mais que vencedores. A verdade de Deus, através da palavra. Em 2022, a Canção Nova reza com você, participa das suas lutas e intercede por você todos os dias. Rede Canção Nova de Rádio. Nós espalhamos o amor pelo ar. Bazar Canção Nova. Bazar Canção Nova. Rua Itororó, 186, Jardim Paulista. Vem adquirir roupas, acessórios, calçados, masculinos e femininos para todas as idades. Horário de atendimento, segunda a sexta, 9 às 5 da tarde e aos sábados, das 9 à 1 da tarde. O nosso endereço: Rua Itororó, 186, Jardim Paulista, em frente à Rodoviária Nova.
Monsenhor Jonas Abib foi um homem de grande intimidade com a Bíblia e sua vida transmitiu a alegria desse encontro. A sua casa precisa ter a Bíblia, vocês precisam ler a Bíblia, você marido e mulher precisa ler a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, ir fundo na palavra de Deus. Também os seus filhos adolescentes, também os seus filhos jovens precisam da palavra de Deus. Setembro, mês da Bíblia. Soberania e força popular tem que respeitar. Liberdade de expressão não é licença pra espalhar mentira, ódio, golpe, desavença. Democracia é conquistada, não é sorte. Pode recuar que a consciência aqui é forte. Na hora da verdade, a democracia fala mais alto. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Atenção, sócio de São José dos Campos. Faça a sua contribuição neste mês na Casa de Evangelização da Canção Nova. Horário de atendimento: segunda, das 9 às 21 horas. Terça a sexta-feira, das 9 às 18 horas. E aos sábados, das 9 às 13 horas. Mais informações: 12 39 23 12 28. Neste ano vocacional, respondamos a Deus através do exercício da nossa obediência e docilidade ao chamado. O Senhor está chamando a todos os generosos para que deem um passo a mais na sua generosidade. Nosso testemunho, esperança e fidelidade constrói uma igreja mais viva e atuante. Ano vocacional no Brasil, vocação, graça e missão. A Canção Nova é mais igreja. Você está ouvindo a Rádio Canção Nova, ZYW 822, 95.9 FM. Emissora pertencente à Fundação João Paulo II, transmitindo de São José dos Campos, São Paulo, do coração de Deus para o coração do vale. Abre aspas. Abre aspas. Meio-dia mais 59 minutos, estamos de volta com o programa Abre Aspas nesta sexta-feira, hoje dia 1º de setembro de 2023. Hoje nós estamos conversando sobre o pós-Jornada Mundial da Juventude 2023. Faz um mês, minha gente, que teve início a Jornada Mundial da Juventude, esse imenso evento aí com jovens do mundo todo. E hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o padre Mateus Torres da Silva, ele que é vigário da Paróquia Nossa Senhora da Santíssima Trindade de Jacareí, e o padre Marcelino Heitor Nunes Tomé, ele que é vigário da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Altos de Santana, aqui de São José dos Campos. Eles que estiveram lá junto a muitos outros aqui da nossa diocese, né? E estão aqui hoje para contar um pouquinho para a gente dessa experiência, como é que foi vivenciar esses dias. Para a gente encerrar esse antes da jornada aí, vamos fechar então esses dias na diocese que foram chamados, então, foram esse momento de partilha mesmo. Como é que foi esses dias na diocese? Porque a gente estava aqui e a gente ficava pensando, né? Como é que tá sendo esses dias na diocese? É esse conhecer aí um ao outro? É exatamente essa experiência nas dioceses, exatamente a gente tem a oportunidade de conhecer a cultura local, então eles fizeram, nós fomos várias vezes para uma praça que tinha bem no centro da cidade, com aqueles comércios, né, muitas estátuas. Portugal é um lugar que tem uma riqueza histórica muito grande, muitos monumentos, né? Então eles fizeram a dança típica deles, eles fizeram a música típica deles. E aí, então teve um dia de partilhas culturais, né? O pessoal da Noruega também apresentou muita questão cultural deles. E nós tivemos a graça de rezarmos juntos uma missa que encerrava esse tempo lá. E tinham mais de 3.000 pessoas nessa missa, de tanto portugueses, padres do mundo inteiro. A diocese, então, se reuniu lá na cidade de Abrantes, num grande campo que tinha lá num parque. E então fizemos essa celebração de encerramento, né? E foi uma ocasião muito legal pra gente rever as pessoas que nós fomos conhecendo. Porque, assim, eu partilho uma história que eu achei muito engraçada. Outro dia, numa fila, porque na jornada quase não pega fila, né? A gente percebeu. A gente foi jantar e a fila estava muito demorada. E tinha um grupo de franceses na minha frente jogando baralho, né? E aí eu falei em inglês, assim, falei, dá licença, posso jogar com vocês, né? Tipo, só na cara e na coragem, assim, né? Nossa, mãe, ó. Foi muito engraçado. E aí, assim, eles me ensinaram a jogar, só que ensinaram em inglês e eu fiquei um pouco perdido no jogo, mas fui jogando com eles. E aquele momento de entrosamento foi muito legal, porque depois eles chamaram a gente para jantar com eles naquele momento.
E depois terminou isso, a gente começou a brincar de adoletar lá no pátio. E aí foi aquele entrosamento, e depois a gente foi se encontrando outras vezes, e trocamos Instagram, trocamos fotos, foi muito legal. Então, eu acho que essa experiência da pré-jornada, que é uma das coisas, eu acho que mais especiais da jornada, é poder conhecer mais profundamente uma realidade diferente da sua. Porque as jornadas são eventos muito grandes, então você fica mais com o grupo com o qual você está. Agora ali na pré-jornada, não, você tem a oportunidade de conhecer mesmo, né? De fazer um Pentecostes ali, dessa aproximação com o pessoal. Então foi demais nesse sentido. Com certeza. Agora vamos falar da Jornada Mundial da Juventude. Como é que foi aí esses primeiros dias, ou o primeiro dia? Como é que foi esse momento, né? Acabou esses dias na Diocese, essa pré-jornada, essa semana missionária. Agora, Marcelino, vamos pegar nossa mochila, porque agora chegou o momento. Porque ali vocês estavam dormindo na casa do padre, certo? Sim. Foi a última noite, vocês dormiram bem, tomaram banho ali, e aí dali pra frente, como é que foi? Foi engraçado que o padre Pedro, que estava nos acolhendo, ele falou assim, aproveita porque vocês não vão ter cama, vocês, ó... E a gente tava com esperança ainda de que como o nosso grupo era eu e o padre Marcelino, só nós dois, e sermos padres, talvez a gente ia ficar numa casa, né? Daí ele aproveita, leva comida, porque lá vai ser difícil, muita gente... E fomos, né, alegres para a experiência da jornada em Lisboa. Daí chegando lá, a gente foi direto para a paróquia, onde era o ponto de check-in nosso, né? E daí lá que a gente ia descobrir onde a gente ia dormir, né? Pegar o kit, peregrino e tudo mais. Qual suíte, né? Qual suíte, é. E daí chegando lá, a gente encontrou, né, nesse meio caminho a gente encontrou com o pessoal da nossa diocese, que também ia ficar nessa mesma paróquia, que é o pessoal da paróquia Coração de Jesus. Legal. Encontramos com eles e fomos lá fazer o check-in. Daí lá a gente descobre que nós ficamos juntos, né? Ficamos num salão paroquial. Pensa, naquela paróquia, todos os cantos daquela paróquia tinha gente dormindo. E o salão que a gente tava, que eu acho que era um dos maiores, tinha mais de 100 pessoas. Quando você contou? Acho que eu cheguei a contar uma noite lá, 127 colchões inflável ou saco de dormir assim espalhados no chão, no mesmo espaço. Nossa, então eu ia imaginar uma quadra com um monte de gente ali mesmo. Eles fizeram uma marcação com a fita para, né, organizar o espaço, né, para ter corredor de passagem, e todo mundo dormindo lá, né? E o bom que era todos brasileiros, né? Essa paróquia, acho que a grande maioria foi brasileiro que ficou lá. E banho gelado, fizeram um paredão de duchas na parede assim. Banho gelado, ruim que era virado pra rua. Então todo mundo que passava, né? De ônibus, a pé, via a galera tomando banho. Claro, todo mundo tomando banho ou de sunga ou de short. Quem já é de jornadas, já sabe, já levaram sunga, porque já estão meio acostumados nesse esquema, né? Que é assim, não tem o que fazer, né? Era muita gente. Mas daí o primeiro dia foi conhecer que a gente ia ficar uma semana. A suíte de vocês nessa ali. Suíte com mais de 100 pessoas. E que bom que a gente levou levou colchão? Levamos uma boia de piscina. Ah, é? Porque a gente imaginou que talvez a gente ficaria numa casa. E a boia de piscina era só para passar a noite do sábado pro domingo na vigília. Só que foi a nossa salvação durante aquela semana. Salvação pela boia. Aquele colchão inflável, tipo de boia, não? Boia de piscina mesmo, aquelas que a gente deita na piscina. É uma coisa luxuosa nesse contexto. Ah, sim. Sabe aquela boia que você coloca assim pra alguém ficar deitado na piscina, que é finura assim de uns 2 centímetros. Tipo isso. Amarelona assim, sim. Ó. Super exótica. E com isso ficamos conhecidos naquela paróquia entre os jovens lá da galera como os padres da boia. Ah, nossa mãe. Os padres da... Mas então ficaram ali a semana toda? Sim, exatamente. Nós ficamos de domingo até o outro sábado dormindo assim, né? Gente do céu. Ainda bem que vocês são jovens, né? Tem uma boa coluna, né? Porque olha, eu na minha idade... Mas olha, não ia dar tinha certo, gente pior que a gente. Tinha gente dormindo, assim, só num lençolzinho assim no chão. E ainda pegando papelão assim e fazendo isso de colchão, né? E aí é interessante, porque, por exemplo, como a gente não levou esse saco de dormir, porque tinha essa esperança, né? Nós então fizemos a nossa blusa, o nosso cobertor, né? Mas lá não tava muito calor? Mas à noite era muito gelado, né? Eita! O sol se punha em Portugal por volta de umas 8h30, 9 horas, né? E aí quando o sol sumia, o frio chegava. Aí vinha o frio. Enfim, até uma noção assim de uma média de 18, 17 graus chegava à noite.
Então eu saí de 35 para 17. E ventava, um vento gelado, né? Gente do céu. E aí não tinha um cobertor, não tinha um... O bom é que num espaço tão grande assim é difícil ficar frio, né? Todo mundo dormindo junto ali, né? Nossa, mãe. Mas, gente, tem mais gente que participou da jornada e mandou pra gente áudio também partilhando aqui. Vamos ouvir, Maria? Podemos ouvir o áudio aqui? Oi, Vanessa, boa tarde para você, boa tarde a todos os ouvintes do Abre Aspas. É uma satisfação imensa mais uma vez participar do programa. Sou Emerson Tersigni, jornalista da TV Canção Nova e do Sistema Canção Nova de Comunicação. Bom, falar de JMJ Lisboa é voltar num mês de agosto maravilhoso, mês vocacional, onde a gente celebra o amor, onde a gente celebra a unidade com o Papa Francisco e com toda a igreja. E, de fato, foi uma experiência muito rica de transformação, de crescimento espiritual, estar em contato com os jovens do mundo inteiro, propagando essa alegria de ser de Deus, estar aí em meio a 1,5 milhão de pessoas, né, 1,5 milhão de jovens, ali no Parque Tejo, participando da missa do Sumo Pontífice, também dos momentos de acolhida, da Via Sacra. Foi um enriquecimento espiritual gigantesco, não tenho nem palavras para descrever, né, tamanha alegria em participar deste momento. Eu não sei se eu irei na próxima jornada, né? Que Deus nos ajude, que Deus me ajude a conseguir me organizar da melhor maneira possível, mas aquilo que eu comentava com outras pessoas, eu aproveitei essa JMJ de Lisboa como se fosse a última peregrinação, porque aí a gente aproveita com mais intensidade, com mais certeza de que, olha, estamos ali tocando num momento muito importante da igreja, que é a JMJ. Então foi assim, algo incrível, fiquei muito feliz também de ter pela primeira vez a oportunidade de me confessar em uma jornada. Em 2013 eu não tive essa oportunidade aqui no Rio de Janeiro, mas em Lisboa, na quinta-feira, eu já logo me dirigi ao local onde estavam instalados ali os confessionários. Eu pude ali me confessar então com um padre da Diocese de Lisboa. Então foi um momento muito rico de graça e de bênção. E, enfim, esperamos que os frutos, né, sejam gerados de fato da melhor maneira possível. Então a gente fica muito feliz com tudo isso que aconteceu e preparados, dispostos para participar de uma próxima jornada. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Um abraço a todos. Abraço, Emerson. Tá aí o Emerson Tersigni, que esteve lá e olha só que forte, né? Vivenciou como se fosse a última, porque a gente realmente não sabe, né? Mas aí ele comenta sobre algo aqui, sobre a questão da confissão. E até fui pro intervalo falando sobre isso, né? Porque é algo assim que né? A gente acho que é um sonho mesmo, é pensar que vocês estariam ali e ainda atender confissão. Como é que foi isso? Conta um pouquinho pra gente ali sobre esse momento. O Padre Mateus foi o primeiro, né? Foi antes do Padre Marcelino? Não, o Marcelino foi o primeiro. Foi o primeiro? É porque a nossa inscrição para esse momento era feito por línguas, né? E eu me coloquei à disposição para atender, além de português e italiano. Então meu horário foi um pouco mais cedo. Foi até inusitado porque eu fui atender confissão enquanto o Papa estava chegando em Lisboa, né? Nossa. E aí ele ia ser recebido pelo presidente de Portugal no pátio vizinho de onde eu estava, né? Então foi muito interessante porque havia bastante gente buscando a confissão nesse momento, mas também não foi tão agitado quanto foi em outros horários. Mas eu estava sentado e aí eu ouvi os rumores e quando eu virei de lado, o Papa passando assim, né, muito perto, eu fiquei quietinho lá porque eu estava atendendo, né, foquei lá na confissão que precisava fazer e foi uma experiência muito bacana. Depois ainda consegui ver o Papa se dirigindo ao Palácio de Belém, onde ele almoçou com o presidente Marcelo Rebelo, né, de Lisboa, de Portugal. Mas foi muito interessante porque foi uma experiência bacana de atender pessoas que falam português, não só brasileiros, portugueses, mas também o pessoal da África, e ainda atender a confissão italiana ali. Foi uma experiência muito bacana, né? E a gente conseguiu se comunicar e perceber que as nossas misérias, elas são iguais, né? Às vezes muda o contexto e a realidade, mas todos nós temos nossas dificuldades, do qual precisamos nos dedicar em crescer. E é interessante porque os nossos exemplos, às vezes, numa partilha, numa tentativa de aconselhamento, elas faziam sentido, né? E eu achava engraçado isso, porque como você vai dar um exemplo de vida se nós vivemos de forma diferente, né? Mas falando de vida, falando de humanidade, é a mesma coisa, né? Então foi uma experiência muito interessante, né? Então foi demais participar da confissão também. E o senhor, Padre Mateus, como é que foi isso? Nesse momento que o Marcelino estava atendendo, eu estava ainda esperando dar meu horário, que eu ia entrar às 11 horas para começar a atender a confissão.
E foi bem nesse momento que o Papa estava passando, e eu fiquei na grade lá. Enquanto não dá a hora, eu vou ficar aqui para ver se eu consigo ver o Papa, né? E eu consegui ver o Papa passando de carro, né? Bem de perto. E depois fui entrar lá para atender a confissão. Daí nesse momento já tinha um pouco mais de gente lá. Mas o interessante é que tinha tantos padres atendendo que você podia ficar tranquilo. É diferente quando a gente vai atender na paróquia, você vê a fila lá, tem 30 pessoas, 20 pessoas na fila e só você para atender. Não dá um pouco mais de desespero, né? Não dá para demorar tanto com as pessoas. Lá não tinha preocupação com o tempo, né? Eu acho que eu atendi naquele dia, era 1h30 de confissão, eu atendi em torno de 6, acho que 7 pessoas, jovens, todos de Portugal, né? Eu só atendi em português, então todos de Portugal que eu atendi. E era isso que o Marcelo falou, era isso que acontecia mesmo. A gente partilhava aquilo que era a nossa realidade, mas que fazia comunhão com a deles também, né? A partilha ali de tentar dar mudança de vida e poder ajudar jovens, né? Naquela confissão, sendo que não era nem no meu país, assim. Sim. E eu consegui ajudar, consegui dar sentido àquilo que eles estavam buscando. Foi muito especial, né? E pensar, estou aqui atendendo confissão na Jornada Mundial da Juventude. Até tirei foto, né? Nisso que o Marcelinho estava saindo, eu estava entrando e tirou uma foto minha também lá no confessionário. E então foi um marco muito especial nesse tempo. Com certeza. Isso foi no primeiro dia, né? Não. Na quarta-feira que a gente atendeu a confissão. Foi o primeiro dia do Papa na jornada, mas Papa, não da jornada, isso, né? A gente chegou na segunda. Ele estava chegando, né? Nós chegamos na segunda, daí na terça-feira fomos conhecer outros lugares em Portugal e no fim da tarde participar da missa de abertura com o cardeal. O Papa não tinha chegado ainda, então teve a missa de abertura, ficamos colados no pé do palco, porque a gente estava concelebrando, então estavam lá Tava concelebrando então. Então no pé do palco, concelebramos lá, muito bonita a missa por sinal. E daí na quarta-feira, de manhã, nós fomos atender a confissão. Atenderam e foi o momento que o Papa estava chegando lá, né? Em Portugal. E na quarta também, fora a confissão, vocês tiveram outras atividades também lá, né? Sim, então, lá na jornada se tinha bem no centro ali de Lisboa, que eles chamam de Belém, né? Onde está o Mosteiro de São Jerônimo, onde muitas pessoas receberam as bênçãos para sair, né? Em caravelas para descobrir o mundo. Nesse lugar havia um espaço que tinha, eles chamavam como se fossem ruas, assim, de cada rua o nome de um país. E ali tinham feiras vocacionais, congregações, até a Canção Nova estava lá também, né? E foi uma coisa muito bacana, porque ali era um momento cultural, né? Tinha a Capela do Santíssimo, né? E ali perto ficava o famoso pastelzinho de Belém, que se vende em Belém, em Lisboa, e ali é o verdadeiro, né? Foi uma experiência muito bacana. Então, assim, era um momento livre de você fazer esse aprofundamento cultural, né? E aí, então, na parte da tarde, todos nós nos dirigíamos ao espaço, né? Ao Parque Henrique VIII, se eu não me engano, onde estava sendo o encontro, então, da acolhida do Papa na jornada, né? E aí a experiência maravilhosa, né, de poder, então, começar a participar de encontros com o Papa, né? Mas isso do Papa o encontro mesmo com o Papa foi na quinta-feira. Na quinta-feira. Porque na quarta-feira a gente recebeu um convite para participar, depois da confissão, à tarde, nós recebemos um convite para participar do encontro mundial da família salesiana. Na quarta-feira, como não tem programação à tarde e noite, as grandes famílias, congregações fazem seus encontros. E nós recebemos o convite para ir lá no encontro da família salesiana, que foi na cidade ao lado ali. Um colégio salesiano imenso, um negócio que a gente nem imagina, assim, foi surpresa. E ver tantos jovens lá salesianos e a dinâmica do encontro lá, a gente se encantou muito e pegamos várias ideias para trazer para a diocese, né? Agora trabalhando com a juventude, tentar trazer vários pontos também, mas a gente teve essa experiência de participar de um encontro da família salesiana mundial. E foi legal porque lá a gente pôde estar junto com um grupo grande da nossa diocese, que estava da Paróquia Sagrada Família, né? Sim. Então a gente pôde estar junto. E aí, a experiência legal de estar num grupo grande da jornada é você poder cantar as músicas do Brasil, fazer aquela animação, aquela bagunça que você viu o pessoal fazendo de grupos grandes. Foi bem bacana isso. Isso é legal. Quando a gente encontrava brasileiro e principalmente a galera nossa, daí a festa era maior, né? Com certeza. Porque daí a gente tinha mais força para fazer festa, né? Com certeza. E aí na quinta-feira, gente, vamos falar da quinta-feira. Quinta é o dia que o Papa chegou, né? Então foi um grande encontro. Durante o dia, sempre o esquema de passar nesses pontos que a jornada oferecia e também conhecer, passear também. Conhecemos o Cristo Redentor de Portugal, de Lisboa, belíssimo, que também é um santuário lá.
Fomos conhecer onde nasceu Santo Antônio. De Pádua é de Lisboa. Então, ali é de Lisboa. Né? Onde ele nasceu. Conhecemos a catedral e fomos alguns pontos. E daí no fim da tarde a gente ia pro lugar do encontro. Daí onde foi o encontro com o Papa Francisco. Daí dá mais gente ainda, né? Por causa do Papa, mais gente vai ainda, né? Então, no final, acho que não foi umas 5 horas da tarde, mais ou menos. A abertura com o Papa Francisco, que foi emocionante. Só de ver aquele senhorzinho chegando naquele Papa Móvel, sentadinho, dando tchauzinho, com aquele calor, com aquele sol rachando na cabeça, e ele lá, com um sorrisinho no rosto, dando tchau. E é demais, porque assim... E o apito? Então, foi essa hora do apito também. É demais, porque assim, quando dá mais ou menos 1h30 antes do evento, começa a colocar músicas da jornada. E aí fica aparecendo no telão onde o Papa tá. E aí fica todo mundo no furdunço, né? É onde que ele vai passar. Você sabe, onde tem corredor, ele deve passar por ali. E aí eu tava pertinho da grade, eu e o Padre Matheus estávamos longe nesse momento, né? Porque a questão da organização do espaço, ficamos longe. E aí eu fui pra grade, e aí eu só vi um tempo depois quando aquele monte de segurança começa a chegar. Aí começa a gritaria, porque o Papa tá chegando e quem tá vendo ele tá gritando um pouco atrás, né? Nossa, que emoção. E o apito tava na mão nessa hora, né? E aí foi... Consegui jogar, cair dentro do Papa Móvel. Isso eu vi. Caiu? Cair dentro do Papa Móvel. Agora que ele não pegou, né? Porque eu não tava vendo, né? Eu tava com medo de acertar o homem. Meu Deus. Mas eu joguei pra cima, assim, pra cair, né? Daí caiu dentro do carro, isso eu vi. Mas, então, pelo menos cumpri essa história do apito, né? Dentro do Papa Móvel caiu. Dentro do Papa Móvel, já tá bom. Mas uma coisa emocionante é que depois que ele passou, né, a vontade de chorar, assim, a emoção forte, nossa, foi demais, sabe? E a música de fundo ainda tava aquela música Emanuel, nossa, né? Então, assim, era um clima orante, apesar desse furdunço todo, né? Que todo mundo se aperta ali pra ver. Todo mundo quer ver, né? De perto, né? Mas, assim, é como se estivesse numa experiência encontrando-se com Jesus, assim, além da Eucaristia, né? Da pessoa que o Papa, nessa confiança, nessa entrega de vida, aquilo que ele faz e que ele representa, né? Então, foi demais esse momento. Que lindo. E aí, temos aí pontos marcantes, né? Claro que o nosso tempo aqui já está passando, já estou olhando para o relógio aqui, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre os outros dias aí, né? Isso foi na quinta-feira, né? Aí tivemos sexta, sábado e domingo. Vamos fazer um resumo desses 3 dias aí. Como é que foram esses momentos? Sexta-feira foi o dia da Via Sacra. Sim, né? linda, então, né? Muito bonita, muito dinâmica a Via Sacra, né? Os textos belíssimos, testemunhos no meio da Via Sacra. Os que eu entendia, belíssimos. Alguém ia traduzir falando pra mim que estava sendo falado, jovens que estavam ali. Mas foi muito bonito, emocionante de ver a Via Sacra ali, né? E acho que sexta mais isso que foi a Via Sacra, né? Isso. Sábado... E aí nós tivemos então essa peregrinação que nós já contamos. E aí, então acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção no sábado, durante a vigília, é que no momento então que se pediu um momento de silêncio dentro da adoração, né? Porque foram feitas várias conduções durante aquela vigília, eu senti assim, aquele mar de gente em silêncio. Né? Isso foi muito impressionante, né? Porque assim, como eu falei, nós estávamos mais ou menos uns 2,5 km do palco, né? Pela nossa localização. E aí a gente viu aquele monte de telão, mas todo mundo ali ajoelhado, rezando, na direção do palco. Nossa, foi demais. E é interessante porque assim... A vigília começou com 2 jatos passando sobre o espaço da jornada. Teve até umas luzes de LED escrevendo palavras, né? Muito, muito fortes. Então foi interessante que essas coisas a gente conseguia ver, porque estava longe, né? Mas aí, esse momento, a presença de Jesus na Eucaristia fez todos nós nos silenciarmos. E aí você imagina, 1,5 milhão de pessoas em silêncio rezando. É algo que é só por Deus mesmo, né? Com certeza. Foi demais. E aí, demais. Nessa vigília, já foi ali praticamente, todo mundo já foi com a mochila nas costas, literalmente, porque no outro dia já era a missa de encerramento, era isso? Sim, principalmente quem precisava ir embora logo depois da vigília, já foi com tudo junto, né? Uhum. E daí, o convite da vigília é dormir no espaço, né? Então, você dorme onde você está. É porque se sair de lá é mais difícil depois também, né? Longe. Só pra a gente estava tão longe que a gente não viu o palco onde a gente estava. A gente estava do outro lado da rodovia, assim. Do outro lado do rio, longe. até. Tinha um rio no meio do parque. Nem onde a gente estava não era nem cidade de Lisboa mais. Já era outra cidade. Nossa. De tão longe que a gente estava ali, mas estava ali. E tinha gente mais longe. Tinha gente mais longe que a gente.
E a gente dormiu no espaço e no outro dia, de madrugada, então acho que nem lembro que hora que a gente saiu, umas 4 horas. 3 horas da manhã a gente acordou para se preparar para ir até o palco, onde a gente ia ficar na concelebração. Porque a gente ia pegar a casula, que os padres ganham, né, pra concelebrar com o Papa lá, a casula da jornada. Daí a gente saiu 3 horas da manhã pra ir lá, passar, pegar a casula e se arrumar. Longe. Tava bem longe. E pegamos a casula e fomos pra fila pra sentar o mais perto possível lá do palco, né? E ficamos bem pertinho, né? E se tem uma coisa que me encanta, né? A presença do Papa Francisco na jornada é que às vezes ele não precisa nem falar nada. A presença dele já é marcante, já anima os jovens, né? Assim, é encantador. E o Papa não falou, acho que nada de novo, daquilo que ele já costuma falar, né? Mas a simplicidade das coisas que ele falou, de não ter medo, de coragem, jovens, continuem, a igreja é para todos, né? E as poucas palavras que ele falou pegava fogo no coração de todo mundo, né? Nada de novo, algo que ele já fala, mas saindo da boca dele mais uma vez. E a hora que o Papa começava a falar, era ainda mais o silêncio, né? Todo mundo parava para escutar aquele que é o nosso pastor, né? Então, a presença dele é uma coisa marcante. E eu acho que assim, uma das frases que ficou muito forte para mim, ele dizia assim: sejas você mesmo e faça da sua vida uma grandiosa aventura de generosidade. Todos têm o seu lugar. Todos. E fez a gente repetir isso com firmeza. E até uma hora ele disse assim: se você não tiver lugar, conquiste o seu lugar, porque você tem esse chamado. Eu acho interessante isso, né? Fazer a aventura de generosidade. Eu tenho rezado muito essa frase desde então, porque ele, como falou, como bem disse o Padre Mateus, nada de novo, mas torna vivo aquilo que a gente precisa viver. E né? repetir pra gente também, muitas vezes, né? E pra nossa juventude também, E o testemunho dele, né? A fragilidade que ele já tá, né? Todos os momentos ele entrava de cadeira de roda, né? Na maior simplicidade do mundo, assim, que ele conseguia, né? Pelo menos possível, né? Entrava e fazia a presença dele. Ele dava testemunho de ter coragem, de falar, de estar ali, né? Então, ele, além das palavras, com a presença dele, na sua fragilidade, já é um baita testemunho. Deixa eu colocar um último áudio aqui antes da gente encerrar também, de mais alguém que quis partilhar com a gente dessa experiência. Olá, queridos radioouvintes e internautas da Rádio Canção Nova no Coração do Vale. Sou Bruno Andrade, jornalista da Diocese de São José dos Campos. Estou aqui para partilhar um pouquinho como foi a experiência na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, Portugal. Uma saudação muito especial à minha amiga Vanessa, também aos padres que estão participando deste programa, o Padre Marcelino e o Padre Mateus. Bom, partilhando então desta experiência que foi a Jornada Mundial da Juventude, eu preciso retomar um pouquinho da minha caminhada de fé nestas jornadas que tive a oportunidade de participar. Essa já é a 4ª edição que Deus me deu a graça de estar presente. Então, desde 2013 no Rio de Janeiro, depois fui na Polônia em 2016, no Panamá em 2019 e agora em Lisboa. A Jornada do Rio foi uma jornada de uma grande experiência com Deus no início da minha maturidade cristã. Eu tinha feito naquele ano o Crisma e eu fui para a Jornada do Rio naquele mesmo ano. Então foi uma espécie de impulsionador missionário para a minha caminhada. Depois que eu voltei do Rio com toda aquela força, com toda aquela animação, eu pude perseverar na vida da comunidade e já servi inúmeras coisas na vida da comunidade, principalmente ligado à parte litúrgica e também à juventude, através daquela experiência que eu tive na jornada. E eu me apaixonei pela Jornada Mundial da Juventude e é por isso que eu fiz esse esforço de também nessas outras edições. Mas falando propriamente da jornada agora de 2023, foi uma experiência que marcou muito a minha vida. Cada jornada é uma experiência diferente, mas essa marcou muito a minha vida porque esse ano também é um ano muito especial para mim. No mês de maio eu me casei e eu tive a oportunidade de ir nessa jornada
junto da minha esposa, e também foi a primeira experiência dela de Jornada Mundial da Juventude. Então, viver um pouquinho também a vocação que o Senhor me chamou nesta jornada foi uma experiência que me marcou muito. E a presença do Papa Francisco, sem dúvidas, né? Com toda a dificuldade, as limitações, ele quis estar conosco. Então, os momentos das falas, os momentos de comunhão com os jovens do mundo inteiro, ver que a nossa igreja está ali viva e presente nos mais diversos locais do mundo. Uma das jornadas mais representadas pelos países, né? Apenas um país não teve representante, todos os demais tivemos representantes na jornada. Então, uma jornada que marcou o mundo, de certa forma, né? É bom demais participar da jornada e exorto aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade que se esforcem. Vale a pena participar de uma jornada pelo menos uma vez na vida, seja como peregrino ou como voluntário. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. E o Bruno, né, que nosso assessor da Diocese de São José dos Campos, e o Bruno comentou aqui, né, o Bruno estava recém-casado e foi lá, né? Vocês encontraram com ele lá também? Sim, foi muito divertido, teve a companhia dele, da sua esposa, né, do pessoal do Bosque, gente boa pra caramba, fez a nossa jornada ficar ainda melhor. Com certeza. Padre Mateus e Padre Marcelino, a gente precisa encerrar o programa aqui, a gente tinha que fazer uns 3 programas para contar um pouquinho, porque não foi só a jornada que vocês tiveram, mas a gente vai ter outras oportunidades. Mas para encerrar, eu gostaria de perguntar, e aí, próxima Jornada Mundial da Juventude, como é que tá? E aí, Padre Marcelino? Olha, eu me empolguei, viu? Vamos deixar o tempo correr, né? Precisamos criar 2027. Pois é, 4 anos aí dá para se preparar o coração, precisamos ver como vamos estar. Mas quem sabe, né? Vou dizer isso. E aí, Padre Mateus, Coreia do Sul? Eu preciso de um pouco mais de tempo para me animar para ir da Coreia. Mas vai que, né? Não falo não, mas hoje acho que eu precisava um pouco mais de tempo para me animar para ir. Gente, porque foram dias intensos, né? Padres, muito obrigada, viu, pela presença mais uma vez, por esse sim aqui, por partilhar um pouquinho com a gente e também por nos levar junto aí durante esses dias da Jornada Mundial da Juventude. Obrigada e vamos deixar uma bênção especial para os nossos ouvintes aí? Façam da forma, vocês já estão acostumados aqui da bênção assim juntos agora, né? Claro, então nós pedimos que o nosso Deus Todo-Poderoso abençoe todos os nossos irmãos e irmãs que nos escutam, todos os nossos irmãos e irmãs que participaram da jornada e que essa experiência de fé, de testemunho, possa sempre nos animar a viver o chamado que Deus tem para nós no hoje da nossa história. Façamos da nossa vida uma aventura de generosidade com a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Mateus, só antes da gente encerrar, para quem não foi para a Jornada Mundial da Juventude, curtiu aqui a experiência, mas tem Jornada Diocesana, né? Tem Jornada Diocesana aqui na nossa diocese, vai acontecer na paróquia de Santana, na região de Santana, juntando todas as cidades da nossa diocese, as 6 cidades, todos os jovens ali, nos dias 27, 28 e 29 de outubro. Opa. Então já segue lá, entra no Instagram do Setor Juventude. É só você pesquisar lá nos meios da nossa diocese e para você já se inscrever para participar desse momento de graça, que é uma JMJ só a nível diocesano. Diocesano, aí minha gente, já se inscreve ao longo da nossa programação, você vai saber um pouco mais sobre essa Jornada Diocesana da Juventude. Obrigada pela presença, obrigada a vocês que participaram conosco, obrigado Maria Fernanda pelos trabalhos técnicos, uma ótima sexta-feira para você, bom final de semana, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais do que notícia, uma forma de estar mais perto de você. Abre aspas. Setembro, mês da Bíblia. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, a repreensão, a correção e a instrução na justiça.